gente fazer as comemorações do aniversário do Verdade e Luz. Então esse ano, 109 anos, né? É uma grande honra para a gente poder fazer parte disso. Então agradecer a presença de vocês hoje. Acho que a gente inicia essa semana com as pessoas da casa, né? Os instrutores do ESD. A casa tem inúmeras atividades, vocês sabem que tem inúmeras atividades, seja de estudo, grupo mediúnico, trabalho de assistência, enfim, evangelização. E o estudo aqui é muito forte, então acho que nada mais justo que iniciar a semana com esse bate-papo com vocês. Só que antes da gente começar, a gente preparou aqui, e a gente espera que isso se torne já uma tradição a partir de hoje, uma homenagem às pessoas que participaram disso aqui desde muito tempo. Então eu desde que eu comecei aqui em Jaú, há poucos anos, né, que eu não sou, hoje eu sou daqui, né? Então eu vejo uma casa centenária e escuto as histórias das pessoas que fizeram parte disso. Então eu vou chamar hoje aqui. E não é que eu escutei de muita gente assim, que fulano, ciclano ou beltrano ficou de fora, mas não é isso, gente. A gente espera fazer essas homenagens anualmente. É que se a gente trouxer também todo mundo de uma vez, aí o ano que vem fica sem. Então, eu gostaria de chamar... Quer chamar, Tomazelli? Você como... Eu vou passar para o presidente, né? Nada mais justo que o presidente fazer o chamamento e dar homenagem. Gente, boa noite. É uma honra, uma satisfação muito grande de estarmos aqui nesta noite, que é o início de um trabalho aí que vai se estender por muito tempo. Esperamos que assim seja. Eu fico muito grato e alegre de contar com a presença de vocês. E como o Gustavo já adiantou, nós temos várias pessoas a serem homenageadas. Nós começamos assim, esse ano fazendo 3, e no próximo ano mais. Enfim, hoje nós temos a honra e o prazer de convidar aqui para receber, e eu vou convidar aqui o nosso querido amigo, Seu Luiz, um dos baluartes aqui da nossa casa. Por favor, Sr. Luiz. O Gustavo vai entregar uma homenagem do centro para o senhor. Eu sei que o senhor não esquece de nós, mas nós vamos garantir isso aí para o senhor deixar na prateleira lá essa homenagem, tá bom? O Centro Espírita Verdade e Luz, no seu 109º aniversário, homenageia o Sr. Luiz Paris Vilar. Sua presença constante, sempre cheia de entusiasmo e otimismo, contribuiu para o desenvolvimento do Centro Espírita Verdade e Luz e serviu de exemplo para nós, trabalhadores e seguidores do maior obreiro da felicidade, Jesus. Eu agradeço essa homenagem, para mim foi uma grande surpresa, porque durante toda a minha vivência aqui no centro, foi apenas como um frequentador, contribuiu com alguma coisa pequena, mas eu agradeço a homenagem. Uma salva de palmas para o Sr. Luiz. E agora nós gostaríamos de chamar a outra homenageada da noite, a dona Celina. Por favor, dona Celina. Vocês viram que ser espírita acima de tudo é essa, viu? Essa fortaleza aí, tá vendo como é que é?
Não é peça que é para qualquer um, não. Uma salva de palmas para a Celina. Queria dizer, as coisas, o acaso não existe. E hoje, estou vendo, felizmente, eles chamaram 2 pessoas, em primeiro lugar, que eu acredito são atualmente os mais velhos dos frequentadores. Inclusive, o Luiz Vilar e eu, naquelas fotografias que vocês veem lá embaixo do passado, nós já estávamos lá. Estamos aqui. E eu muito feliz em vê-lo. E feliz por vocês todos que vieram hoje, nesse dia que para nós, como espíritas, é de imenso valor. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E ela pensa que vai só enquanto estiver encarnada aqui. Isso que vai ficar aqui muito tempo, né? Vai trabalhar bastante ainda. Aliás, como nós temos vários amigos fundadores desta casa, que estão sempre conosco aqui. Embora invisíveis para os nossos olhos carnais, mas eles estão aqui nos ajudando sempre. E a terceira homenageada da noite, a nossa querida Anacleta. Janete, por favor, venha receber em nome dela. Ela está acamada. É uma pena ela não estar podendo comparecer nesta noite, porque ela está de cama, né, em tratamento, mas a homenagem vai ser levada a ela. Boa noite a todos. Quero, em nome da minha mãe, em meu nome, toda a minha família, agradecer primeiramente a Deus, aos nossos protetores da casa, a todos encarnados também da casa, que aqui é uma família para minha mãe, né? Ela passava, infelizmente, ela está impossibilitada nesse momento, como todos sabem, né? Mas o pensamento sempre vibrando as boas vibrações aqui para casa. E aqui ela tem um amor muito grande e agradeço a amizade das pessoas daqui que demonstram tanto amor para ela. A maior homenagem dela é tanto amor que vocês demonstram, né? E com atitudes que sentem por ela. E concretizado agora com essa bela homenagem. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Leve um abraço à nossa querida Anacletinha, viu? Em nome de todos aqui. Os demais, então, fiquem na expectativa para serem homenageados. Tá bom? Pessoal, como o Gustavo já adiantou, hoje nós vamos ter um pinga-fogo aqui. Por favor, perguntem. Perguntas fáceis, tá? As difíceis, vocês mandam por e-mail, depois eu deixo disponibilizado, o meu, do Gustavo, do Ricardo, do Chico, né? Aí a gente estuda tal para responder. Hoje é perguntas mais light, viu? Estou brincando. Podem fazer perguntas e dar continuidade, então, é verdade. Gente, então, antes de iniciar, feitas as devidas homenagens, antes de iniciar essa semana, antes de iniciar o nosso Pinga-Fogo, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol da doutrina espírita, agradecer a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram e nos auxiliam, e pedir que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós absorvidos, que eles sejam a base de nossa evolução moral e intelectual, que possamos aplicá-los dentro de nossos lares, dentro de nossos trabalhos e da nossa vida cotidiana em geral. Agradecemos mais uma vez por pertencermos a esta casa, Centro Espírita Verdade e Luz,
que tanta alegria nos traz, tantas oportunidades nos dá. Que assim seja. Vamos sentar? Gente, então é o seguinte, o André está com o microfone, então o que eu vou pedir? Nós hoje estamos dependentes de vocês, tá? Eu vou pedir que vocês aí vão levantando a mão e fazendo as perguntas. Se quiser fazer pergunta específica para alguém, pode fazer. E se não, pode jogar na rede também. E a gente... Eu acho que alguém vai conseguir falar alguma coisa, tá? Nós estamos aqui em 5. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, eu sei que não é possível que ninguém aqui tenha nenhum tipo de dúvida. Tem muitos alunos do ESD. Elaine. Vamos lá, Elaine. Trouxe um rol de... Uma só, Elaine. Diante do cenário político, econômico, social e cultural que se encontra o Brasil, muitos espíritas se perguntam se ainda se trata do coração do mundo e da pátria do Evangelho. Qual é o verdadeiro significado dessa expressão? Bom, gente, esse cenário hoje que a gente tem é um cenário que ele gera muita reclamação. É compreensível a reclamação diante de tanta notícia ruim que a gente tem. Só que quando a gente vai estudar a lei do progresso, o que a lei do progresso nos diz? Que nós devemos superar as adversidades e as vicissitudes sem reclamar, se quisermos progredir. Então a reclamação, muito embora seja até, não sei se eu posso dizer que ela é inerente à nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, mas ela atravanca o nosso progresso. A pátria do Evangelho, e aí eu vou citar, porque essa pergunta foi feita já para Haroldo Dutra Dias. A pátria do Evangelho é no sentido de que aqui, no Brasil, reencarnam espíritos com largas experiências no poder, na política, na questão social, que tiveram trabalhos já nessa área e muitos deles faliram. Então a pátria do Evangelho é no sentido de nos trazer para cá, para quê? Para que nós possamos resgatar essa nossa queda. Então tem muitos espíritos, por exemplo, da Revolução Francesa, que reencarnaram e ainda estão reencarnando no país. Não vejo, por hora, a pátria do Evangelho como o jardim do Éden, o jardim de delícias, onde nós vamos somente usufruir da plena felicidade. A pátria do Evangelho no sentido de dar oportunidade para esses espíritos, que na verdade somos todos nós, que a gente já vem de largas experiências no campo da reencarnação caindo. E hoje nós estamos repetindo experiência. Então aqui, por exemplo, todo mundo aqui já teve experiência no campo religioso. Todo mundo. Nos mais diversos campos da religião. E cá estamos de novo. De novo. Então eu vejo que é nesse sentido. Dar oportunidade para que possa haver essa reconstrução moral do indivíduo. Através dessa oportunidade de estar reencarnado no Brasil. Tudo bem? Quer complementar a pergunta? Vamos, gente. Alunos do ESD da quinta-feira, por favor, façam suas perguntas.
relação à divulgação da doutrina espírita nos dias atuais, quais os cuidados deve-se tomar, já que as informações chegam muito rápido e nem sempre verdadeiras? Como reconhecer o desserviço prestado à doutrina? De fato, não só as mensagens, as palestras chegam de uma forma bem instantânea. Hoje nós estamos passando por um período, uma mudança muito grande, uma transformação. Há necessidade sim de ter cuidado, verificar a fonte, ver se a mensagem, como já dizia Kardec na codificação, o conteúdo daquilo está de acordo com o que a doutrina nos ensina. Então esse é o primeiro cuidado. Mas é importante que as pessoas percebam que, além dessas palestras que são maravilhosas, tem palestrantes do Brasil inteiro, não é? São palestrantes muito bem capacitados. Além dessas palestras, desses ensinamentos, é necessário para o nosso aprendizado que a gente compareça à casa espírita, não necessariamente no Verdade e Luz, porque ao adentrarmos aqui, nós estamos em contato com a espiritualidade e é necessário que nós recebamos essas energias dos espíritos amigos. E isso nos traz uma certeza, uma segurança para observarmos então aquilo que vem, que é correto ou que não é correto, aquilo que está de acordo com o nosso pensamento e o pensamento da doutrina espírita codificada por Kardec. Então, a gente sempre convida. Por que é importante a vinda das pessoas do centro? Porque além desse contato, dessa interação com os desencarnados, nós temos a interação com os desencarnados também, nós trocamos energias e nós aprendemos muito. Quando nós nos disponibilizamos para trabalhar em função dos outros, nós estamos sim aprendendo doutrina espírita, que é isso que a doutrina veio fazer, nos transformar, primeiro, para depois combater as nossas más inclinações. Observar, eu estava dizendo agora há pouco, orar, vigiai, observai e orai. Nós acrescentamos o observai aí, é isso. Então, no mundo de hoje, é necessário que a gente observe, sim, tudo que está à nossa volta. Ô Thomas, posso só complementar? Todo mundo, quando nós ingressamos na fé espírita, nós ouvimos que é uma fé raciocinada. Esse é o principal diferencial do espiritismo. Por quê? Hoje, as notícias não só religiosas, mas políticas, sociais, nós somos bombardeados, como o pessoal chama de fake news. Isso em todas as áreas. E nós temos uma tendência a sempre dar um valor maior com aquilo que vai de acordo com as nossas convicções. E por vezes as nossas convicções podem estar equivocadas. Ainda nós temos convicções feitas com bases no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho. Ou seja, nós somos seres imperfeitos ainda. Então, como aprendemos, o primeiro passo para nós espírita é nos instruirmos. Esse é o primeiro passo. Porque pode vir um palestrante aqui e falar muita coisa, não só nessa casa, como em todas as casas, e aquilo não ser uma verdade absoluta. E às vezes nós não podemos comprar aquilo como uma verdade absoluta. A verdadeira reforma íntima vai acontecer em cada um de nós a partir do momento que nós compreendemos aonde está a lei do amor de Jesus. Então, quando a lei do amor, que já está impregnada no nosso coração, ela for não apenas revelada, mas sentida por nós, e isso a gente só consegue isso através do entendimento, através da instrução, nós vamos conseguir divulgar de uma forma correta não só a nossa doutrina, mas os nossos atos também, as nossas condutas vão ser modificadas a partir desse momento. Então, sempre que alguém vem conversar comigo a respeito disso, é o que eu falo. Tem que frequentar a casa? Muito. Tem que frequentar curso? Muito. Mas mais importante, ou tão importante que tudo isso, estudem. Estudem para ter a própria convicção. E quando tiver dúvida, o pessoal que faz o ESE comigo vai lembrar disso.
fecha o olho e faz o seguinte questionamento: o que Jesus faria no meu lugar? Nós nunca vamos conseguir ter a mesma atitude que ele, pois estamos anos-luz da compreensão que Jesus tem do amor, do perdão. Mas hoje nós temos condições de entender ao menos o que ele faria. Nós não vamos conseguir fazer, mas isso vai mostrar uma necessidade que temos de reformar o nosso sentimento e reformar os nossos pensamentos. Então, sempre que eu digo, estudem, vamos estudar. E aonde a gente estuda? Comece pelas obras de Kardec. Tendo uma boa base, na base do Kardec, nos 5 livros da codificação, as outras leituras com certeza vão complementar, mas não vão conseguir desvirtuar o que já foi passado com tanta propriedade por Kardec. Corre, André. Eu queria mandar para o Gustavo essa, em nome da minha mãe, porque a gente já conversou isso no ESD, mas eu acho que é importante para ela saber isso. O porquê que quando a gente nasce, a gente não lembra das vidas passadas e como isso acontece. Bom, vamos lá. O corpo físico, estar encarnado, o corpo físico, ele retém muitas das potencialidades do espírito. O nosso espírito, por melhor que seja o nosso, por mais saudável que seja o nosso corpo físico, ele não vai conseguir se manifestar plenamente em estado que a gente chama em estado de vigília, que é enquanto acordado. Então, o corpo físico retém algumas potencialidades dessa. Uma das potencialidades é a própria memória integral. E por quê? Nós podemos, aí tem um leque de explicações. Eu, particularmente, gosto da seguinte: Deus quer que nós sejamos espontâneos. Deus requer a nossa espontaneidade na nossa conduta. E ao relembrar atos do passado, que às vezes é possível, às vezes a gente recebe essas revelações, mas a conduta, o nosso ato pode perder a espontaneidade. Do mesmo jeito que conhecer o nosso passado, por outro lado, conhecer o nosso passado, na maioria das vezes, não vai ser benéfico. Porque o melhor ser que nós já fomos, é o que nós somos hoje. É o melhor ser. Então, conversando com um médico que faz terapia de vidas passadas, o que ele disse para mim? Falou: Gustavo, para fazer a terapia de vidas passadas, tento o paciente com todos os métodos que eu tenho à disposição, e quando nada der certo, se o paciente estiver transbordando amor, eu faço a terapia de vidas passadas. Porque se eu sentir que ele tem mágoa, se eu sentir que ele tem ódio, essa memória não vai fazer bem para ele. Não vai fazer bem. Então, descobrir, por exemplo, que entre os nossos entes, hoje entes amados, estão inimigos do passado, isso vai quebrar essa cadeia de evolução. Muitas vezes essa memória vai nos atingir, a gente vai reviver aquele momento, e o objetivo, que é reconciliar, não vai acontecer. Então também, você vê, a explicação para isso tem vários vieses. Eu gosto desse. Deus quer que nós sejamos espontâneos. Além do mais, Ele não faz nada a nosso desfavor. Porque se a gente já é, né? A gente já é meio assim hoje. Você imagina você ter uma memória, não da vida passada, de 30 vidas passadas, 5.000 anos atrás. O que será que a gente estava fazendo na época de Moisés? Se hoje a gente já fica com
vergonha de determinados pensamentos, né? Porque é assim, né? A gente está no grupo de estudo, está falando com os alunos, às vezes acontece, o aluno, nossa, eu só de eu pensar isso, Gustavo, eu já fiquei com vergonha de mim. Você imagina se você descobriu o que você já fez, né? Então a gente vem para quebrar essa cadeia de erros, começar do zero e através da espontaneidade a gente evoluir. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vocês estão muito desanimados hoje. Tem pergunta do internauta. Olha lá. Os internautas. Como acolher uma pessoa que tentou o suicídio? Como acolher? Como acolher uma pessoa que tentou o suicídio? Com muito amor. Ouvir. Tratamento espiritual acima de tudo, com a frequência, e deixar a pessoa falar, dar o ombro amigo e ouvir só. Preencher aquele vazio que a pessoa sente geralmente, e ao acolhê-la na casa, encaminhá-la para as entrevistas, para os passes, para o tratamento espiritual, que é o que eles necessitam. Fora isso, não há assim uma receita mágica, mas esse acolhimento faz muito bem e a pessoa vai se sentir amparada, até porque ela vai estar rodeada de energias de amigos espirituais e dos encarnados também. Então, a melhor forma de acolher é com amor, com disposição, colocar à disposição e ouvir. Sim, pode. E está lembrando aqui o tratamento médico, é o tratamento físico, sim, psiquiatra, psicólogo, isso aí não foge disso. Por isso que eu frisei bem, tratamento espiritual, que é o que nós precisamos. Esse mundo tão atribulado hoje é esse trabalho da transformação, da renovação nossa própria. Mas para isso a gente precisa de alguém que nos oriente, que nos ouça, que esteja junto conosco, nos dando a mão. Alguns casos sim, porque é difícil a gente traçar uma regra objetiva. Eu sempre falo isso para os alunos do ESD, né? Traçar uma regra objetiva para situações subjetivas. Obviamente que, em alguns casos, o tratamento psicológico ou psiquiátrico ele vai ser necessário, muitas vezes imprescindível. Tá? Não se prescinde de tratamento médico porque está frequentando o centro espírita. Se for o caso de tratamento médico, sim, indicar o tratamento médico. Quem dá alta é médico, não é médium. Quem dá alta é o médico. E o tratamento, é lógico, o tratamento espírita. A pergunta foi como acolher. Acolher com muito amor, com muita atenção. Com muita atenção. Ficar vigilante com relação ao comportamento. E acolher no peito. Gente, alguma coisa faltou para a pessoa chegar numa situação extrema dessa. Alguma coisa faltou. Então, acolher com amor, dar atenção, dar carinho, dar o apoio e indicar, sim, os tratamentos espirituais e, caso seja necessário, os tratamentos clínicos também. Boa noite. A minha pergunta é sobre esse tema, o suicídio. O suicídio tem sido um fato que nós temos visto e temos que lidar com ele muito frequente, hoje em dia, na prática médica, tanto em consultório como em posto de saúde. Eu não vejo o suicídio como um ato de covardia
da pessoa, e sim até de muita coragem, até porque eu vejo como um ato de extremo de muita dor. Na verdade, eu acho que é uma postura que o indivíduo toma quando ele não consegue, na visão dele, enxergar mais nada, então é como se fosse uma última saída e dessa forma ele diminuísse ou cessasse a dor que ele sente. A pergunta é o seguinte, o que é que tem acontecido com o ser humano que hoje em dia a grande maioria das pessoas, o que a gente pergunta ou a meta seria ser feliz. E, exemplo, mesmo sendo a felicidade um tema muito assim abstrato, hoje nós temos muito mais liberdade do que tínhamos em termos remotos. Então, hoje nós conseguimos escolher a profissão, coisa que em outros tempos fazia-se a profissão que o pai escolhia. Hoje a gente consegue escolher a pessoa com quem vai morar, com quem vai casar. Em tempos remotos, isso também era definido pelos nossos pais, principalmente as mulheres, né? E essa tal liberdade, eu percebo que isso não tem sido suficiente para dar uma sensação de harmonia ao ser humano. Então, exemplo, a Suécia é um país que tem um índice de suicídio grande, o Japão é um país que tem um índice de suicídio grande, o Brasil também não fica muito atrás. Um dos países que tem menos suicídio é o Budão, né? Não se sabe por quê, mas é um país que se tem uma vida muito mais simples, que o desejo das pessoas é pequeno. Então, a pergunta que eu lanço, que eu penso também, assim, isso é muito deprimente para a gente quando nós temos um paciente que a gente acompanha e a gente recebe a notícia, né? Chega numa segunda, numa terça-feira, e o pessoal da enfermagem fala assim, doutora, aquele seu paciente que a senhora acompanhava, ele se suicidou. Então, eu me pergunto, eu acho que, na verdade, esse tempo corrido que a gente vive, a gente não tem tido tempo para escutar as pessoas, né? Então, exemplo, essas pessoas não são escutadas, nós não percebemos a dor do outro, e isso acontece dentro das nossas casas, porque cada vez eu vejo que o suicídio está chegando mais perto das nossas casas, e fica a pergunta, o que está acontecendo, né, com o ser humano? Por que o suicídio está aumentando, se hoje a gente está tendo muito mais liberdade de escolher que profissão vai fazer, de que companheiro nós vamos ficar, se nós somos heterossexual, se nós somos homossexual. Nós temos mais liberdade hoje, mas eu acho que a gente não está mais feliz. A bela explanação que você fez, você abordou 2 pontos muito interessantes. Você falou sobre alguns países onde, teoricamente, teria condições de vidas mais fáceis e nem por isso o suicídio é menor. Você também falou que temos mais liberdade e, mesmo assim, o suicídio está aumentando. Jesus já falava, conheceis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Hoje, por que há tanto sofrimento? Porque talvez estejamos olhando para o lugar errado. Nós estamos ainda com a nossa visão turva do que é felicidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. Nós estamos no 2º grau de evolução, pessoal. Então, assim, é possível ser feliz? É uma possível felicidade, mas uma felicidade que é possível dentro do nosso conhecimento. Porque a felicidade que nós conhecemos ainda é uma felicidade material. É uma felicidade, eu vou estar bem quando minha casa estiver boa, minha casa estiver paga, quando os meus filhos estiverem formados, bem casados, com esposas e maridos que os amem e respeitem, com netos que não usem drogas.
com ninguém que sofra determinada coisa. A nossa felicidade está atrelada à nossa segurança. A nossa felicidade está atrelada com a nossa tranquilidade. Só que nós esquecemos muitas vezes de olhar para dentro de nós e começar a agradecer pelas dificuldades que nós passamos. Porque não é na facilidade que nós vamos ter aqui a evolução e a reforma íntima. Nós não viemos nessa vida a passeio. Já quem espera vir aqui e passar uma colônia de férias, sinto muito, vai ser decepcionante. Porque não teria sentido em Deus nos colocar, dar uma experiência material para nós, na qual nós não estivéssemos sujeitos a dificuldades que nos fizéssemos crescer, que nos fizesse crescermos. Porque na maré mansa, ninguém cresce. Nós vamos ficar todo mundo estagnado. Quando vem a dificuldade, isso faz nos movimentar. É no sofrimento que a gente começa a olhar mais para dentro de nós, nos apegarmos mais aos próximos e começamos a ver as condutas que nós devemos melhorar. Aí você pergunta, por que está aumentando? As famílias hoje não estão mais tão juntos, se você parar a pensar. Está todo mundo na busca, ninguém tem mais tempo, como você disse, para ouvir, não tem mais tempo para viver, nós estamos mais com tempo para conquistar. Mas o tempo para viver e o tempo, vocês vão me desculpar, todo mundo aqui trabalha e trabalha muito, mas a gente consegue dividir o nosso tempo. Com planejamento a gente consegue. Por exemplo, consegue reservar um tempo para a família, consegue reservar um tempo para a casa espírita, consegue reservar um tempo para cada coisa importante da vida. Nós estamos numa existência material? Estamos. É preciso trabalhar sim, não tem jeito. Por isso que tem a existência material, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos da segurança material para viver. Agora, a partir do momento que essa segurança material vira a busca da nossa vida, nós esquecemos de outro lado. E aí os nossos valores estão modificando. E aí nós estamos esquecendo de que realmente é importante. E quando nós nos esquecemos do que é importante, a gente esquece da coisa que é mais maravilhosa que Deus provê para a gente, que é a sua providência. Não existe uma encarnação que seria, nessa vida, desperdiçada. Deus, na sua soberana bondade e justiça, não nos colocaria encarnados se o que nós fôssemos passar não fosse possível nós aguentarmos, suportarmos e evoluirmos. Ele seria injusto. Ele nos daria uma tarefa que não seríamos capazes de cumprir. Isso não seria Deus. Deus é perfeito. Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é amor. Então as dificuldades, ao meu modo de ver, eu jamais vou ter a resposta para dizer, isso acontece por causa disso. Mas quando a pessoa realmente está num grau de desespero para levar a tirar o seu maior bem, que é a vida, eu não tenho a menor dúvida que ela se distanciou de Deus. Ela se distanciou de acreditar na providência divina. Deus jamais vai dar uma prova que não sejamos capazes de suportar. O erro é que na maioria das provas nós perguntamos assim, por quê? E jamais para quê? Que é a pergunta correta que nós devemos fazer. Deus, para que eu estou passando isso? O porquê não interessa. Quando nós acreditamos na bondade de Deus, nós sabemos que o porquê somos nós mesmos. Aquilo vem para o nosso benefício e vem por alguma causa que nós mesmos somos os culpados. Não se falando em culpa, mas em merecimento, porque é dada uma oportunidade para nós crescermos por conta daquilo. Agora, para quê? Como eu posso aproveitar essa dificuldade para conseguir seguir em frente e provocar a reforma íntima que é tão necessária para cada um de nós? Ela falou muito sobre liberdade. Porque hoje, com tanta liberdade, parece que a sensação que tem é que a gente está mais longe da felicidade. Ricardo falou bem. Falsa noção de felicidade. A gente busca a felicidade em ter a casa, em ter o casamento, em ter isso ou ter aquilo. Mas tem ampla liberdade de escolha. Mas o que é liberdade? Porque hoje eu vejo um falso conceito, uma falsa definição que as pessoas têm de liberdade. Porque quem faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e só do jeito que quer, e acha que é livre, ele não é livre, ele é refém. Ele é refém. E aí a menor contrariedade que a pessoa tem,
ela pode cometer um suicídio. A gente vê hoje uma onda de jovens se suicidando. Um amiguinho da minha sobrinha, 12 anos, pulou do 14º andar do prédio. A gente vê jovens, e a gente vê jovens, e aí eu falo pela minha geração de pais, a minha geração como pais. Eu vejo hoje muitos amigos criando os filhos para o filho não ter qualquer tipo de sofrimento. O filho não pode ralar o joelho, levar um tombo aqui, ralar o joelho aqui. O pai e a mãe, eles andam com o filho, que o filho não pode levar um tombinho. O filho não pode chorar, que o filho chorou. Não, meu filho não pode chorar. Não quero o meu filho chorando, eu vou dar para ele parar de chorar. E aí o que acontece? Essa criança cresce. Com 13, 14 anos, ele tem a primeira decepção amorosa da vida, toma um fora lá do namoradinho da escola, se suicida. Não foi preparado para aquilo. Foi preparado para ter do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E o que a gente vê hoje é um mundo cheio de jovens e cheio de adultos que pregam esse tipo de... Eu sou livre, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não é, a vida não é assim. A vida, muitas vezes, a gente vai ter que fazer o que a gente não quer. Vai fazer. Vai fazer. Você não vai ter, muitas vezes, o seu emprego dos sonhos. Não vai ter. E quem garantiu para você, quem garantiu para a gente que o emprego que a gente idealizou quando era jovem vai ser o que a gente vai ter? Muitas vezes não vai ser. E muitas vezes depois que você, mesmo você conquistando aquele objetivo, você vê que não era aquilo que ia te fazer feliz. Porque se fosse assim, não tinha milionário se suicidando. Nem filho de milionário. Então eu vejo uma falsa percepção do que é liberdade. Não é fazer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Muito pelo contrário. Trazendo para um princípio cristão, é fazer liberdade é fazer o bem. O que é o bem? O bem é o bem para mim e é para todos. Porque se eu tenho bem só para mim, eu sou mal. O mal é o bem só para mim. E hoje a gente vive nesse mundo que as pessoas só querem só o bem para elas. Então ela vai votar no candidato que é bom para ela. Ela vai escolher determinada relação porque vai ser só bom para ela. E não pensa no mundo ao redor. E aí quando vem a decepção, muitas vezes a pessoa pensa em suicídio. Uma falsa noção de liberdade. Só colocando mais alguma coisa nisso que o Gustavo e o Ricardo falaram. Essa questão de fazer o que quer, da maneira que quiser, a hora que quiser, sem pensar numa consequência, é usurpar o poder legislador de Deus. Deus determina, Ele legisla e nos deixa prontos para agirmos com o nosso livre-arbítrio. Quando nós queremos agir, esquecendo que existe essa legislação divina, estabelecendo uma legislação para nós mesmos, e aí usando essa liberdade, talvez extrema, né, que, como o Gustavo bem colocou, não existe, mas há pessoas que entendem dessa maneira, está usurpando aquilo que é o papel de Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus, para dizer assim, ó, eu sou Deus, eu mando em mim, cara, eu faço o que eu bem entender. Tá? Então, e nessa situação, seguida de decepções, ele vai perceber que existem consequências. Existe uma lei de causa e efeito. Não é? E é por isso que muitas vezes vão se suicidar. Ele não consegue arcar com essa situação. Tá. Pegando um gancho no que o Ricardo falou, uma palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar e eu atendi pelo menos mais de uma dezena de suicídios. Nós éramos uma pessoa que chegávamos no local onde a família tinha deparado com uma pessoa que estava
morta no suicídio. E aí, uma coisa que eu observava é que era família do bem, família cristã. Só que eles não entendiam por que tinha acontecido aquilo naquela família. Ninguém tinha visto o pré daquele suicídio. Então eu perguntaria hoje, não só para nós espíritas, mas para todas as religiões, qual a mensagem que a religião hoje, que a doutrina poderia dizer, porque eu sei que está sendo filmado, que vai chegar a muitas casas, muitas famílias. Qual é a mensagem que poderíamos dizer para essa família que acredita num Deus bonzinho e que ela deixa de ver dentro da casa, dentro da família, que um ente querido está se encaminhando para o suicídio? E quando acontece, por que aconteceu isso? Parece que é uma coisa nova, mas o suicídio ele não acontece no dia do suicídio, ele já vem acontecendo. Então, qual seria a mensagem que poderia ser passado para essas famílias, para detectar dentro de suas casas o princípio? Porque não acontece no dia, ela já vem acontecendo. É um tema recorrente, mas se nós observarmos, nós vamos ver também que outras doenças psicossomáticas também aumentaram muito. É o caso da depressão, e a origem muitas vezes do suicídio está ali na depressão. E você falou muito bem, o suicídio não é naquele ato extremo, ele já vem ocorrendo. Mas nós não podemos nos esquecer que somos espíritos momentaneamente encarnados aqui, trazemos um histórico ao longo da nossa existência, das nossas existências. E muitas vezes Deus nos oportuniza, nos dá a oportunidade de aqui retornarmos para repararmos os nossos erros. E como também foi dito aqui, muito bem colocado, Deus não nos coloca um peso maior daquilo que nós podemos carregar. Muitas pessoas fraquejam. E com relação à liberdade, nós percebemos uma liberdade bastante ampla em todos os sentidos, na área da sexualidade, enfim, dos relacionamentos e tal, mas, por outro lado, há um aumento significativo do isolamento. As pessoas estão se isolando, os filhos, os pais. Então, qual é a mensagem? Observar sempre, observar o que está ali ao seu redor. Aqueles que estão ali como filhos, são espíritos que têm um trabalho, que têm uma jornada para cumprir, e cabe aos pais observar desde o berço as suas tendências. Trabalhar esse relacionamento. E liberdade não é libertinagem, né? Como diz no dito popular, liberdade com controle, liberdade com responsabilidade, educar. Esse é o caminho, essa é a mensagem. Então, observar aquilo que ocorre, para que não venha a ocorrer o ato extremo. E lembrando também que todos aqueles espíritos que aqui reencarnam, que já cometeram esse ato, suicídio em outras vidas, eles trazem essa marca guardadas no seu perispírito, e quando chegam naquele momento que eles teriam aquela idade mais ou menos que teriam cometido lá, isso retorna nesse potencial seu mental, está ali gravado. Então precisa ter um cuidado muito grande com isso. Então é uma missão muito grande para os pais, observar desde o berço os seus filhos, para perceber essas tendências. Buscar também na religiosidade, e não confundir com religião, mas na religiosidade, no sentimento de amar ao próximo como a si mesmo, né, como ensinava Jesus,
para que a gente possa levar a bom termo essa missão que nós estamos aqui cumprindo nesta vida de encarnados. É um tema recorrente, independe da evolução intelectual, independe do local, em todos os locais estão ocorrendo isso, e não podemos esquecer, nós estamos numa fase de transformação, nosso planeta está entrando numa fase de regeneração, portanto, aqueles espíritos mais endurecidos também, que têm provas muito difíceis para cumprir, estão reencarnando entre nós para se superarem, para acompanhar esta evolução. Isso é muito, tem que ser observado isso também, não é? Se por um lado nós estamos recebendo espíritos mais evoluídos para nos ajudar nessa transformação, nessa regeneração, por outro lado é verdadeiro também, estão reencarnando espíritos grandemente necessitados do amor fraternal, do amor do pai, da família, da mãe, não é? Para que ele possa superar essa sua dor, esse seu sofrimento íntimo que ele traz em sua alma. Então é difícil, mas a gente está percebendo, o Gustavo lembrou bem, crianças, adolescentes se suicidando por um mero dissabor. Isso vai da educação em casa. Isso já é causa mais física, vamos dizer assim. É aquela criança que aprendeu a ter tudo, não tem limite, não tem responsabilidade. E a primeira decepção na vida, ou vai sair atirando nos outros, ou vai atirar contra si mesmo, ou vai se atirar de um prédio, enfim, procurar um fim para a sua vida que ele acha que é muito sofrida, muito difícil, etc. Então tem que observar tudo isso daí. Mas buscar na religiosidade, nas relações e na família, que nós vamos achar aí uma grande parte da solução desse problema, que não é só do Brasil, do mundo inteiro. Só complementar, Thomas. O Marco perguntou sobre Deus, né? Como falar para uma família que Deus permitiu que isso acontecesse numa casa? A premissa nossa, se Deus soberanamente bom e justo. Aí quando acontece alguma coisa, perguntamos, onde está Deus? Por que permite a guerra? Por que permite a fome? Por que permite a doença? Onde está Deus? Isso nada mais é do que o fruto do nosso egoísmo. Por quê? E do nosso orgulho. Porque nós colocamos a culpa em Deus de algo que é nosso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Então assim, aquele suicídio não foi causado por Deus ou permitido por Deus. Foi um ato de livre-arbítrio daquele filho. Aí vocês me perguntam, mas onde está o amor de Deus se Ele permite isso? O amor de Deus está em todo momento de nossa vida. Nós não somos desamparados em nenhum momento. Quer no sofrimento, quer nas nossas escolhas erradas, nós sempre vamos estar amparados. Agora, se Deus intervisse por nós, aí eu pergunto para cada um de vocês, aonde estaria o nosso merecimento? Aonde estaria o nosso mérito se Deus tomasse as decisões por nós? Assim, ó, Deus, eu vou fazer tal coisa. Não, filho, não faça isso, que isso é errado, sai daqui, ó, vou te proteger, vem para cá. Então assim, nenhum ato seria nosso, nenhum mérito seria nosso, nenhum crescimento seria nosso. Aonde está a autoridade de Jesus? E porque Ele é o maior espírita que passou pela terra, porque Ele suportou tudo isso que nós estamos passando. Ele passou, Ele foi criado como cada um de nós, simples e ignorante, passou por todas as provas, superou todas as provas e atingiu o nível mais alto que conhecemos de um espírito, em evolução moral e evolução do amor. Agora, se Jesus tivesse sido criado pronto, onde estaria a autoridade da sua lição? Como Ele poderia falar de algo que Ele não sofreu? Como que Ele podia falar de amor se Ele nunca perdeu ninguém? Jesus só atingiu a noção de amor que Ele atingiu, por quê? Porque Ele passou por tudo que nós passamos. Então esse sofrimento, essas dores que nós passamos, nós temos que passar.
Agora, as escolhas são nossas. Se Deus tirasse isso de nós, não teríamos o merecimento de tê-las transportado e aprendido com ela de alguma forma. A minha pergunta foi respondida sem que eu fizesse, porque desde a minha primeira pergunta, através da minha filha, e todas as respostas, foi um conjunto de todas as outras perguntas que eu faria, por incrível que pareça. E a última ele respondeu, é o merecimento. E todas as respostas eu já vivi. Todas as perguntas que eu faria, vocês responderam. Como mãe, como pessoa sozinha, a liberdade que você dá, achando que eles vão saber resolver, eles não sabem, você se sente culpada, porque você acha que eles entendem, eles respondem, e na hora da decepção eles dizem, eu ouvi, na véspera do aniversário do meu filho, que ele não tinha motivo para comemorar e que ele já queria ter morrido. E isso não faz tempo nenhum. E tudo que eu fiz foi amar. Amá-lo, amá-lo e amá-lo. E ele foi morar com a pessoa que mais me prejudicou, que é o pai dele. E mesmo assim, hoje eu vivo de novo tudo que eu vivi com o pai dele. E ele diz, você é igualzinha a ela. Então, o conflito, você erra tentando acertar, você ama com excesso, você fala de Deus, e eu ouvi dele assim, eu queria ter morrido. Aí entra o suicídio, entra a parte que a pessoa não suporta a decepção. Quando ele saiu da minha casa bravo e nos ofendendo, ele foi morar com o pai, que muitas vezes ele me disse assim, mãe, o pai só serviu para nos gerar. Mas nada, só que você não entendeu isso? Eu disse, não, filho, porque eu casei por amor. E era para sempre. E eu suportei tudo, até que era só comigo. A hora que ele brigou com meu filho e disse que ia quebrar os dentes dele, eu me separei, porque daí eu não podia dar conta dos três, defender os três. Eu falei, eu vou cuidar. E aí ele foi morar com o pai. E aí ele me disse isso na festa do aniversário, que já queria... o que a minha filha disse. Então eu quis dizer assim, eu ia fazer uma pergunta, só que todo o conjunto me respondeu. Muito obrigada. Ô Thomas, veio uma pergunta da internet. Apesar de estar direcionada a mim, eu acho que você e o Gustavo pode talvez ter até mais propriedade que eu para responder. A pergunta é sobre o crescimento espírita no Brasil. Por que cresce o movimento espírita do Brasil e não em outros países como a Europa, né, onde Kardec iniciou tudo, né? E na verdade, a Europa, quando surgiu o Espiritismo, era o país que estava intelectualmente e moralmente mais preparado. Por isso que ele surgiu na Europa. Era um ambiente propício para o surgimento do Espiritismo, né? Nós sempre vamos voltar. Tudo é planejado. Nada acontece por acaso. Para ter uma iniciação, para ter uma nova doutrina, tem que estar preparado para isso. E por que ele migrou para o país? Isso que eu vou pedir da ajuda do Gustavo e do Tomazelli, que tem mais conhecimento que eu nesse contexto histórico do Espiritismo.
mas também foi porque o Brasil se mostrou apto a receber essa nova mensagem. Os espíritos que aqui reencarnavam estavam mais adeptos a receber essa nova e divulgar esse novo movimento que estava surgindo. Eu não vejo o movimento espírita com pouco crescimento fora do país. Basta a gente hoje acompanhar através dos noticiários da rede social os grandes trabalhos que estão sendo feitos no mundo todo. Então, por exemplo, em Matão tem a Revista Internacional de Espiritismo. Essa revista tem assinantes no mundo todo. Você vê os trabalhos do Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, o Alberto Almeida, eles viajam o mundo divulgando o espiritismo. Vão para o Japão, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, né? O fato comum disso tudo é que em praticamente todos esses países do mundo em que o espiritismo está, digamos assim, ressurgindo, né? Porque ele nunca deixou de existir, né? Mas ele está crescendo. O fato comum é que são brasileiros que estão divulgando a doutrina, estão fundando casas espíritas no mundo todo. Então, na Revista Internacional de Espiritismo, eu vi uma matéria uma vez de uma casa espírita sendo fundada no Oriente Médio, não vou lembrar o país. Então eles pediram autorização às autoridades de lá para fundar uma nova casa religiosa. Essa autorização foi concedida e eles estão divulgando o espiritismo no Oriente Médio. Eu não vejo não o espiritismo sem crescer em qualquer parte do mundo. O Watson já veio aqui no centro falar das impressões de livros que eles levam para a Colômbia. Eu vi essa semana o Arthur Valadares vai fazer um tour pela Suíça. Então não vejo não, eu vejo o espiritismo crescendo e crescendo muito, muito, por todos os meios de divulgação, seja através de livros impressos, seja através da internet, da rede social. A gente vê pessoas do mundo todo assistindo às palestras, né? Então a gente a gente vê uma divulgação de uma palestra ao vivo na internet, tem pessoas do mundo inteiro escutando, fazendo pergunta. Então não vejo em hipótese alguma, muito pelo contrário. Eu nunca vi, tudo bem, talvez eu nunca tenha percebido, mas eu nunca vi o movimento espírita crescer tanto. Essa resposta nos leva à primeira pergunta. Todos vocês lembram da primeira pergunta que foi feita aqui, e a resposta também, né? Qual é ela mesmo? Faz 1 hora só, aliás, 40 minutos. Qual foi? Não vale aqui quem perguntou, mas qual foi a primeira pergunta da noite? Oi? Exato, tem tudo a ver com a pátria do Evangelho. Se nós pegarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através de Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, ele nos relata essa transmutação do cruzeiro através de Cristo, que chamou ali como é que chama mesmo? Ismael, antes de Ismael, falou: olha, você vai cuidar dessa terra, é lá que nós vamos enviar esses espíritos, é lá que nós vamos fundar a pátria do cruzeiro, que é o Cruzeiro do Sul. Vamos lá. O que ocorria por volta de 1500, 1600 na Europa? Era o centro mais desenvolvido intelectualmente, os movimentos iluministas, do positivismo, tudo nascia ali, principalmente na França, Alemanha, na Bélgica, enfim, no coração da Europa. Mas, por outro lado, também, após a cisão da religião católica e os protestantes, no século XV, foi em 1400 e pouco, né, mais ou menos, o que acontecia? Aconteciam várias matanças, atrocidades, de perseguições entre os religiosos, entre religiões.
E isso culmina na religião, na época de 1572, na França, quando há uma matança muito grande dos huguenotes, que eram chamados os protestantes. E o que gerava isso naquele ambiente? Eram espíritos que nasciam, reencarnavam naquela região, espíritos altamente devedores e vingativos que os perseguiam. Então ele renascia para perseguir, para se vingar e voltava. Então foi trazido para o Brasil. Vocês lembram o que aconteceu em 1500 no Brasil ou não? Isso vocês lembram? Lembra ou não? Lembra. O que tinha aqui no Brasil? Índios. E uma maravilha de natureza, né? Que infelizmente nós andando dando uma destruída aí, mas está indo ainda. Mas era uma maravilha, era o coração do mundo realmente. Se você olhar do alto, você vai ver um coração, a América do Sul, e o Brasil está ali no centro. Então, a ordem vem do alto e fala: esses espíritos que estão aqui se degladiando, matando uns aos outros, se reencarnando, vai tudo para lá. Quem foram os primeiros que vieram para colonizar o Brasil? Quem? Não, nos portugueses, mas quem eles trouxeram nas galés? Ou nas galeras, né? Os degredados. Lembram disso? Tá? Uma terra nova, só tinha ali indígenas, um monte de animais, uma natureza maravilhosa, e vem esses espíritos, tá certo? Então por isso que ele é chamado coração do mundo, pátria do Evangelho. A partir daí, esses espíritos, longe daqueles seus perseguidores, porque foi uma pausa, uma trégua dada pelo alto. Falou: dá um tempo, vai, nasce lá, escondidinho. Lá vocês vão ver o que é bom para tosse. Morrer de febre amarela, de mosquito. Vai lá, esquece um pouquinho E foi isso que ocorreu. A partir daí, essa grande transformação, inúmeros espíritos reencarnaram aqui no Brasil, necessitados desse ar puro, para se refazerem. E o Ricardo falou muito bem, a misericórdia de Deus, ela atua em todos os setores, os âmbitos que nós imaginamos. E uma delas é isso, é oportunizar, dar oportunidade a esses espíritos renascerem num ambiente totalmente novo. E aí vai, né? Estava indo até bem, tal, se matando uns aos outros aqui, mais menos já. Mas já cresceu, mas com o sofrimento. Já não eram fidalgos, já não eram aquelas classes mais poderosas. Eram ali os que batalhavam mesmo, né? Que tal, não é isso? Então por isso que houve essa mudança de paradigma. Por isso que o Espiritismo se dá muito bem no Brasil. Primeiro que ele acolhe todas as raças, todos os povos vêm morar para cá. Há um congraçamento das religiões aqui. Ninguém se mata por religião aqui nesse país, pelo menos por enquanto. Houve lá atrás alguma perseguição, mas foi muito pouco, entendeu? Mas era o ambiente propício para esses espíritos se desenvolverem. E foi realmente. Por outro lado, aí estava tudo certo, Ismael um dia pede uma audiência com o chefe. Né? Lembra disso? Não lembro, mas pediu uma audiência lá. Chegou chorando, falou: mas chefe, o senhor me dá uma missão para me mandar daquele lugar. Né? Tentei, fiz tudo, mas olha aí o que aconteceu. Ele estava falando dos 300 anos de escravidão. Aí, não satisfeito em subjugar os indígenas aqui, transformá-los, usá-los como escravo, fomos lá buscá-los aonde? Na África. Espíritos devedores também, não são santos, eles tinham que passar por isso. São trazidos aqui, nós vivemos 300 anos nessa escravidão. Então o nosso karma coletivo, então hoje que vocês estão falando de política, dessas notícias que vocês estão vendo aí, é reflexo disso. Nós temos muita coisa ainda para pagar, gente.
Há 130 anos atrás, nós tratávamos o negro pior do que o animal. Não tinha alma? Era considerado negro, não tinha alma. Eram tratados como 130 anos atrás. Não estamos falando de milênios, não. Estamos falando de 100 e poucos anos atrás. Então o nosso karma coletivo é muito grande. Daí a necessidade dessa reformulação. Aí renascem espíritos, que nem o Gustavo bem ponderou, espíritos já formados, com conhecimentos técnicos e tal, mas que decaíram e que nascem políticos. Então, você entendeu? Vai precisar mais umas 2 ou 3 reencarnações para se aprumarem. Mas é verdade isso. Olha que grande, olha que beleza. Então o Brasil nunca vai deixar de ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. Pelo contrário. E aí, para finalizar, complementando o que o Gustavo falou, o que aconteceu? Hoje o movimento que nasceu na Europa, veio para cá, está indo daqui para lá. Os maiores expoentes da doutrina espírita estão no Brasil, estão levando essa doutrina de volta, e o pessoal está aceitando muito bem. Certo? E, por outro lado, esses países ficaram já afastados, tiraram aqueles mais endurecidos, aí caíram no quê? No ateísmo. Tanto é que hoje predomina o número dos ateus, mas já com um intelecto mais desenvolvido, já não está mais naquela perseguição e tudo mais. Por isso que estão recepcionando essa doutrina. Então, o espiritismo nunca cresceu tanto como vem crescendo. Porque, embora aqueles que se declaram espíritas são aí por volta de 6%, 8%, eu não sei agora a estatística, porque também não me preocupo muito, são aqueles que falam que são espíritos que frequentam. Mas, eu diria, dou um chute aqui, hein? Está gravando? Mais de 50% acredita na vida após a morte. Muito mais. Até assume, mas eles assumem de um outro jeito. A única diferença nossa com as demais religiões é a reencarnação. Isso eles não aceitam. Até porque já lá no século VI, né, com o primeiro... que a mulher do Papa lá, do Papa não, do Imperador, falou, não, pelo amor de Deus, acaba com esse troço da encarnação aí, porque na outra eu vou ter que vir pagar o que eu fiz aqui? Não, negativo. Mas isso fica por uma outra vez, tá bom? Então, o espiritismo está crescendo. Não é o espiritismo, é uma revolução da religiosidade. Não é o espiritismo só, todas as outras religiões estão evoluindo. Não, exatamente. Por quê? Porque todas estão voltadas à espiritualidade. Temos aí um exemplo, gente. O Papa. Esse Papa Francisco. Sim? Esses padres novos que a gente vê aí fazendo programa de televisão, esses pastores, o conhecimento que eles têm, a palavra que eles levam, é fantástico. E eu me lembro aqui, eu vou contar uma história que eu vi numa palestra. Desculpa aí, mas essa eu vou contar porque eu achei muito interessante. Um espírita que fazia bastante palestra, um conhecedor profundo da doutrina, ele é convidado por um compadre dele que é evangélico. E ele vem naquele dia na cidade do Rio, num bairro lá que eles moravam, um grande orador evangélico fazer uma palestra. E ele chamou esse espírita. Não, vamos lá, você vai assistir, esse cara fala muito bem, você vai gostar. Não, vou sim. Botou um terninho e foi. E ele era médium, trabalha com mediunidade há muito tempo, esse espírito. Chegou lá, aquela plateia enorme, o homem começou a falar, mas se ouvia o zumbido do mosquitinho. Todo mundo prestando atenção. Mas calou a plateia em 1 hora da fala desse rapaz, desse pastor. Terminado, o amigo falou, e aí, você gostou? Ele falou, gostei muito.
então vamos lá que eu vou apresentar para você e tal, não sei o quê. Aí chegou, apresentou, ele se identificou, falou, gostei muito da sua palestra. Do seu lado, tinha um senhor assim, era um pastor. Falou, não, mas eu conheci, esse foi meu chefe, meu professor. Pois é, ele estava do seu lado. E logo atrás, tinha uma senhorinha vestida com os trajes do século passado, tal, com o cabelo assim, com, como é que chama aquele negócio? Camafeu. Nossa, vocês estão afiados. Daí pode ver que é do meu grupo, viu? Tinha um camafeu assim, ele falou, mas é minha avó. Mas como que o senhor sabe disso? Ele falou, eu sou médium espírita. Certo? Então, só para a gente dizer, todas as religiões estão evoluindo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, todas elas estão evoluindo, e o Espiritismo também. É isso, gente. Eu acho que, por hoje, podemos encerrar? Podemos encerrar. Eu acho que para a gente finalizar, e a gente está começando um curso de ESD agora, e a mensagem inicial da codificação é da gente tirar um valor moral do ensino. Essa revolução que o Tomazelli falou, que o Ricardo falou, é uma revolução moral, é uma revolução de valor. Esse momento de transformação, inclusive, que a internet, as redes sociais fazem parte disso, de uma revolução de valores, de costumes. Por quê? Porque a intolerância, o que existe hoje é uma intolerância com a intolerância. É uma reconstrução moral do planeta. Então, se a gente não tirar uma lição moral do ensino que a gente aprende aqui na casa, isso não vai, o vir ao centro estudar não vai servir de grande instrumento para a gente. E isso não é só dentro do movimento espírita, isso é um movimento global. Inclusive, os meios de comunicação, Kardec já falava isso. Falava, vamos ter que inventar um meio de comunicação aí, onde os países têm que se comunicar automaticamente. Falava isso há 160 anos. Isso veio para o nosso auxílio, para revelar para a gente o mal que acontece no mundo, para a gente combater isso. Mas com o quê? Combater como? Com valor moral, e não moralista. Não moralista, não julgando, não apontando o dedo, com valor moral, com reforma de sentimento, com reforma de atitude, e sim, com chamamento. A gente chamar a atenção de quando a gente está vendo errado, porque se a gente vê errado e não fala nada, a gente é conivente. Doa quem doer, não interessa. Então, eu penso dessa forma, para a gente encerrar hoje, né? E iniciar as semanas de comemoração com essa mensagem de renovação moral que o Espiritismo nos dá. Vou inaugurar aqui. Eu acho que nós estamos vivendo a era do Espírito agora. Então, tudo isso que foi dito é muito bom para que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, por que estamos nessa comunidade. E temos inúmeras atitudes que nós precisamos mudar. E vamos começar da mais simples, da mais pequena, né? Das menores, que aí nós, daqui a algum tempo, alcançaremos as que viemos e fazer aqui na Terra o nosso propósito de ser feliz. Eu acho que esse é o propósito de todos nós, né? E, aliando aqui, eu não vou esquecer não, nós estamos fazendo a campanha do lacre. E todo mundo, acho que todo mundo usa
alguma latinha, bebe alguma latinha, seja lá cerveja ou refrigerante. Então guardem e tragam aqui, que nós vamos, olha, é uma pequena atitude que nós vamos levar na Santa Casa e lá eles trocam esses lacres por cadeira de banho, cadeira de rodas. Então, são pequenas ações aqui, assim, que vão fazer, né, com que nós tenhamos uma vida melhor. Todas as respostas, todas as perguntas foram ótimas, esclareceram muitas dúvidas, né? E como nós estamos na era do Espírito, nós precisamos da dúvida, porque ela nos fará melhor. Obrigado e boa noite. Então, para encerrar, gente, eu só queria lembrar só mais um detalhezinho. Não pensemos que somos privilegiados por ser espírita. Pelo contrário, o Gustavo já falou isso daí. Nós já transitamos em todas as religiões. Aí, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, os nossos orientadores lá chegou e falou, viu, você não tem jeito mesmo, então agora você vai nascer espírito, você vai ver o que é bom para tosse, tá bom? Dizem que é a última chance. Exatamente, dizem, né? ó, Não sei se é verdade. Dizem. Aproveita Dizem, porque... se nem no espiritismo não for... Se não resolver agora, pode esquecer. Vai nascer com um rabo na próxima. Então, gente, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês. Nós ultrapassamos o horário aí, mas eu acho que valeu, foi muito bom. Claro, tem muitas dúvidas, tem umas questões aí através dos internautas que são anotadas. E essas pessoas enviem através do centro para que a gente possa responder. A gente divide aqui, a gente vai responder a todos. E lembrando, nós temos vários cursos, estamos abertos às inscrições para outros cursos também. Porque é através dessa interação, desse estudo, que a gente vai se transformando, vai se melhorando e vai realmente entrando nessa era do Espírito que é tão necessária para nós. Então agradeço mais uma vez a presença de todos, a presença dos nossos colaboradores aqui, né? E vamos então encerrar com uma oração, mantendo os nossos pensamentos elevados. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso querido Mestre, e a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que sempre trabalha conosco nesta casa. Agradecer pela oportunidade de podermos desfrutar desses momentos, desses aprendizados. E que essas lições, que esses conhecimentos sejam a base do nosso caminhar seguro. Que possamos sim, a cada dia, tornarmos-nos pessoas melhores, fazendo bem, ajudando sempre. Esse é o nosso maior objetivo, sermos pessoas do bem. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou e com as suas bênçãos, vamos encerrar os estudos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, que assim seja. Uma boa noite a todos.